Olá, gente, bom dia! Hoje, gente, eu fiquei procrastinando pra fazer esse vídeo. Já tem, ó, que eu tô querendo fazer. Eu falei, vou fazer do meu jeitinho que eu sei e vai dar certo, né? Vai dar certo. O importante é eu passar a mensagem pra vocês que eu preciso passar, porque isso é muito sério. Aconteceu comigo, gente, também. É um fato real que aconteceu comigo. E depois que eu aprendi e vi na Bíblia, eu estou botando em prática para tirar essa maldição da minha vida, gente. Isso é muito sério. Então, é tão sério que na Bíblia... Tá uma ventania aqui que a porta não para. É tão sério que na Bíblia, gente, tem várias passagens que nos explicam sobre isso. Inclusive em Josué 7, lá diz que Israel perdeu a guerra porque havia objeto amaldiçoado em seus pertences, né? E como vocês sabem, gente, os objetos, eles absorvem energia, entendeu? A emoção, e a energia do ambiente e a emoção das pessoas que a usam, entendeu? Eles absorvem. Então, isso é muito sério. Então, hoje eu quero deixar pra vocês, eu vou explicar 4 motivos pelo qual você deve tomar cuidado com os presentes ganhados, com os presentes que vocês ganham. Então, esse vídeo vai ser isso, e vou falar fato real que aconteceu comigo. Espero que vocês gostem de acompanhar. Pode sentar, pegar uma aguinha, porque aqui gosta de falar, gente. Meus vídeos é bem longo, eu adoro fazer vlogs. Eu gosto de coisa longa, assim como eu gosto de assistir, eu gosto de fazer, né? Então é isso, vamos falar sobre isso. E espero vocês gostarem e compreender do meu jeitinho, do que eu aprendi e que eu tô aprendendo. Então eu tenho minha anotação aqui e bora pro vídeo. Então, amores, às vezes a gente herda de uma peça, de uma pessoa que já se foi, entendeu? Recebe doação. Às vezes a gente herda, ou então às vezes pode ser até um item que a gente compra sem direção. Às vezes a gente compra um item sem direção, entendeu? E o que Jesus nos orienta, entendeu? Às vezes Jesus, ele nos dá autoridade para fechar portas e queimar pontes com o mal. Jesus nos dá essa autoridade, gente, para fechar portas, e ele nos orienta que nós devemos pedir discernimento. E quando nós pedimos esse discernimento, gente, e ele nos mostrar que devemos desapegar de algo, gente, devemos fazer. Isso é sério. Devemos desapegar, e o que ele nos diz para fazer com esse objeto? Queimar. A gente diz para lançar no fogo. A gente não deve doar para ninguém. Se a gente puder, queimar, senão é lixo, entendeu? Mas não devemos doar, passar para alguém esse objeto, né, que veio amaldiçoado. Então, às vezes, como eu disse, a gente não devemos ter apego, gente. Às vezes, ter apego porque ganhou de fulano, da vozinha que morreu, de fulano. Então, não devemos. Aqui nos orienta isso, entendeu? Que não devemos ter aquele valor emocional, entendeu? Não devemos, que a gente, se ele orientar, nós temos que obedecer, porque o que não é dele é lixo espiritual, gente. Então, devemos ter essa obediência, entendeu? E lançar ao fogo, né? Vamos orar a ele e pedir, toda vez que fazer oração, pedir para ele mostrar a nós o que devemos tirar de nossas casas. Que ele mostra, pode ter certeza que ele mostra. Eu sou prova viva disso. Então, gente, eu vou falar para vocês os 4 motivos pelo qual devemos ter cuidado com presentes que ganhamos. Porque, gente, presente é bíblico, né? Sim, presente é bíblico também. Mas devemos ter o discernimento, devemos pedir a Deus para ter o discernimento, entendeu? Para saber se esse presente realmente é abençoado. Vocês me entendem? E então, gente, eu vou explicar para vocês esses 4 motivos. Porque às vezes a gente ganha muitos presentes. Tem gente que gosta muito de presentear, né? E presente é bíblico, entendeu? Como eu disse pra vocês. Às vezes você ganha um convite pra uma balada, você ganha viagem, tem gente que ganha viagem. Às vezes você ganha um convite pra ir na casa de alguém, aí as pessoas, nossa, você é meu convidado especial. Porque muitas vezes você vai
E às vezes você vai nesse local, gente, e às vezes esse local vai se corromper você. Vai se corromper porque você vai se contaminar com aquele ambiente, entendeu? Então devemos ter muito cuidado até com as viagens, com os convites, entendeu, gente? Às vezes tem gente que é cheio de boas intenções, mas às vezes aquele presentinho bonitinho, às vezes não é um mimo, não é um presentinho bonitinho igual a gente acha, entendeu, gente? Entendeu? Às vezes não é aquele mimo, aquele presente bonitinho que você acha, entendeu? Às vezes a pessoa é toda cheia de boa intenção, mas quando você leva aquilo pra casa, o ambiente pesa, você sente, gente. Antes eu não sentia muito, eu um pouquinho, tipo, eu não tinha compreensão, gente. Então eu via que a gente não é boba, a gente via que tinha algo errado, alguma coisa tá acontecendo. Mas eu não orava, eu não pedia discernimento a Deus, eu não pedia pra me mostrar o que tá acontecendo. Simplesmente passava, e aquilo passava, e foi anos desse jeito, gente. Mas é isso. Então, gente, como eu disse, de presente às vezes pode ser comprado, você compra, entendeu? E existe presente que eles... eu até fiz uma anotação aqui, gente, como falar pra vocês. Eles fazem consagrações malignas. É isso, gente, faz consagrações nos objetos. Às vezes tem loja que faz isso, gente. Existe, gente. E não sabe, mas esses objetos, carregam muitas características espirituais, entendeu? E olha o que a palavra de Deus nos fala. Aqui em Deuteronômio 7, 25 e 26. Gente, um exemplo é tipo isso aqui, ó. Eu trouxe um exemplo pra vocês. Ó, lá na Bélgica tem várias lojinhas, em Bruxelas, na Europa, tem várias lojinhas que tem como que diz? Esse aqui é um bem forte lá, é um boneco mijão. Tem história e tem vários pontos turísticos. E cada ponto turístico tem uma estátua, uma coisa, entendeu? E então eles fazem lojinha pra vender de presente, né? Aqui tem quebrou, ó, que é de abrir a garrafa. E aqui é de abrir vinho, ó, tá tesouro também. Não foi desse ano que eu trouxe, foi do outro. Então ele ficou aqui em casa jogado. Então, gente, às vezes tem essas lojinhas. Então, às vezes eu posso, às vezes eu consagrei esse objeto espiritualmente. Nesse objeto, às vezes, aí eu pego e presentei alguém, entendeu? Com esse objeto consagrado. E às vezes a pessoa é ligada à bruxaria, feitiçaria, entendeu? Consagrou esse objeto. E eu presentei alguém com esse objeto e essa pessoa leva pra dentro da casa dela. Às vezes de maneira até inconsciente, às vezes até... gente, como que eu posso dizer? De maneira ignorante, vocês me entendem? Então, gente, de maneira ignorante, inconsciente. Então, a pessoa é ligada à bruxaria, então consagra esse objeto. Eu vou lá na lojinha, compro esse objeto, levo pra dentro da minha casa. Então, eu trago a maldição pra dentro da minha casa, porque às vezes eu não peço discernimento, entendeu? Eu compro as coisas, entendeu? Às vezes eu não abençoo o que chega dentro da minha casa sempre. Agora eu aprendi tudo que entrar, entendeu? Devemos consagrar a Deus e abençoar, gente, porque Ele nos dá autoridade, entendeu? Pra poder, como que diz aqui, Ele nos dá autoridade pra fechar portas e queimar pontes com o mal. É isso, eu anotei pra mim não estar esquecendo. Então é isso que devemos fazer, gente. Então, vamos ao primeiro. Gente, desculpa a enrolação, porque hoje eu vou ter que sair esse vídeo. A primeira explicação, o primeiro motivo pelo qual você não deve levar, não deve... Tem que fazer atenção com o presente que você ganha. Desculpe, gente, é o segundo motivo. O primeiro motivo é porque os objetos são consagrados, né? O segundo motivo é porque existe um sentimento de inveja, gente. Existe um sentimento de inveja. Sim, você... Existe, gente. Já parou para pensar porque Deus não agradou da oferta de Caim? Você lembra da história de Caim? Então, gente, será por que Deus não se agradou da oferta de Caim?
É a história de Caim e Abel, que eu estudei aqui. São 2 irmãos. Abel desejou ofertar voluntariamente. E Caim foi por inveja, gente. Ele foi por inveja. De inveja e ódio ele foi, gente. Aí ele resolveu ofertar também. Mas o sentimento dele não era genuíno. Não pediu a oferta a eles, entendeu? Gente, desculpa, a porta tá ventando muito. Deus não pediu a oferta a eles, mas um entregou de todo o coração. E o outro entregou por competição, entendeu, gente? Então, tem muita competição. Ai, gente, que porta. O outro entregou por ódio, já sabe, gente, por ódio. Então, Deus rejeitou e falou ele, olha, Caim, se você proceder bem, certo, que você também vai ser aceito. Aí vem um alerta. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado está à tua porta e à tua espera, e seu desejo vai se contra você. Mas é necessário que você o domine. E aqui Deus nos dá um grande livramento, né? Porque, olha, você não é imune, gente. A gente não somos imune de inveja. Ninguém é imune, né? E o mundo é cheio de competição, né? Todos nós somos seres humanos. Mas você tem autoridade para dominar. Deus nos dá essa autoridade para dominar esse sentimento que vem na gente. Quando ele se manifesta, né, gente? Se vir qualquer sentimento no seu coração que você vê que é competição, de inveja, você vai dominar. Deus te dá esse poder, gente. Deus nos dá esse poder. E muitas vezes acontece, muitas vezes a pessoa tem esse sentimento de cair, né, gente? A pessoa inveja do trabalho da gente, o modo de viver, entendeu? Muitas vezes a pessoa inveja até do modo da gente adorar o Senhor, entendeu? Isso é normal, né? Isso acontece. E daí a pessoa te presenteia. Não para te abençoar, gente, não para te abençoar com aquele objeto. Aquele presente se torna no mundo espiritual um ponto de contato para que o demônios possa ter legalidade para interferir no ambiente espiritual da tua casa. Vai pra você ver como é grave isso, gente. Isso é sério mesmo, gente. Então, gente, a gente devemos orar e pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento, gente. Devemos sempre estar orando, gente, e pedir ao Senhor que nos mostre, andando pela nossa casa, como eu fiz. Você anda em cada cômodo e pede, mostre-me aqui dentro do quarto, na minha casa. Vocês vão andando, gente, vai pedindo a Deus para mostrar, para tirar da sua casa o que não vem, entendeu? O que não vem dele, o que não é do Senhor. Você vai pedindo a Deus, vai orando. Porque Deus mostra, gente, quando você ora a Ele, pedindo pra Ele e mostrando pra vocês o que tem dentro da sua casa, o que deve ser tirado, Jesus mostra, gente, mostra. Aí, gente, às vezes tem até pessoas que são atormentadas espiritualmente. Então, às vezes, essas pessoas atormentada e te presenteia, entendeu? Com um presente. Ou até mesmo vem ao seu lar, gente. É por isso que eu não recebo mais, assim, não gosto de receber mais visita na minha casa, gente. Não é bom receber, porque isso não dá certo, gente. Não dá certo, entendeu? Às vezes vem essas pessoas atormentadas e é difícil, gente. É difícil, entendeu? Essa batalha espiritual é muito séria. Então, gente, traz pra dentro da sua casa. E existem presentes que são usados como manipulação. O terceiro o terceiro motivo é que existe presentes que são usados como manipulação, como eu disse. Tipo assim, aquela pessoa não te dá aquele presente de coração. É tipo como se você tivesse ficado com uma dívida, sabe? Às vezes você tá precisando. Vamos dar um exemplo desse celular, que às vezes tá com o celular velho e a pessoa te presenteia com esse celular, ajuda a comprar, mas custa tua alma, gente, custa tua alma, entendeu? Porque a pessoa vai te cobrar com juros e correção, entendeu? Então esse celular sai caríssimo. Então como eu disse, é um presente, é usado como manipulação.
usando você como, por aquele momento, entendeu? E às vezes você pensa que é assim e vai custar a sua alma. Então, tem presente que não tem nada. E o quarto motivo é que tem presente que não tem nada a ver, não tem nada a ver com seus valores, entendeu, gente? Não tem nada a ver com seus valores. E não é porque é presente, gente, que tudo tem que ser aceito, não. Não é tudo que deve ser aceito, gente. Um exemplo que temos aqui na Bíblia é de Daniel. Aqui, quer ver? Daniel e seus amigos foram para Babilônia. O que eles fizeram? Eles não quiseram comer, eles recusaram o manjar e os vinhos do rei, porque eles sabiam que tudo aquilo, mordomias, como escravo, eles estavam tendo acesso a muitas mordomias, né? Então, eles era para que eles quebrassem a fidelidade deles com Deus, né? E como agir diante desses presentes duvidosos? Como agir? Como o Senhor nos ensina a agir? Da busca de discernimento, especialmente se esse objeto tirar sua paz. Então, gente, devemos pedir discernimento. E especialmente se a gente souber que essa pessoa tem alguma visão distorcida sobre a gente, entendeu? A gente desconfia que aquela pessoa tem alguma visão distorcida sobre a gente, né? E é lógico que nem todo presente que você recebe, de uma pessoa, de um coração, nem todo presente tipo assim, nem toda pessoa tem essas intenções. Tem pessoa que a gente recebe de uma pessoa de coração puro, entendeu? De um bom caráter, entendeu? Aí, de uma criança, olha pra você ver, um presente de uma criança tão inocente, né? Daquelas cartinhas, um presente mais... Gente, pra mim é o melhor presente quando eu recebo de uma criança, sabe? O Theo um dia fez uma cartinha, o Theo às vezes, esses dias fez uma cartinha pra professora pra levar, gente. Tão lindinho, fez coraçãozinho, gente. Olha que presente mais puro que tem esse. E levou. Mas se a professora não quiser, eu falei, mãe, vai querer. Não é possível que uma pessoa não vai querer Até eu queria. Muito linda, fez a cartinha pra professora, a gente mandou. Ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler, então ele escreveu algumas coisas. A professora Juliana pôs coraçãozinho. Gente, muito lindinho esse presente dele. Eu falo aqui, meu coração até enche de alegria, porque ele fez essa cartinha. Se fosse eu emocionava, né, gente? Então ele levou esse presente pra professora. Então é pra você ver a diferença. E sempre consagra tudo que entrar no seu lar. Como eu disse, sempre tem que consagrar tudo que entrar no seu lar. As compras que a gente faz, entendeu? Você deve falar, Senhor, obrigado por essa compra. Então, aceite um presente. Aceitar um presente pode ser inofensivo, mas a Bíblia nos ensina para que a gente tenha muita sabedoria, para que você não caia em nenhuma armadilha. Mas aquilo que vier de bom coração, não só receba, mas como também seja um instrumento de Deus, na vida das pessoas, entende, gente? Às vezes você vai comprar coisas que não é pra você, não é pra você. Então Jesus mostra pra você, você deve ir lá e deve fazer, cumprir a ordem, entendeu, gente? Presentear aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, entendeu? Porque Deus, às vezes, move a gente para que nós sejamos abençoadores também, né? Na vida do próximo. E que a gente deve estar sensível para que você possa abençoar o próximo quando o Espírito Santo de Deus te dá esse discernimento, gente. Amém? Então, gente, esses foram o motivo pelo qual não devemos ter cuidado com os presentes. E agora eu vou contar minha história. Foi um caso real, gente, que aconteceu. É assim, desde sempre, eu não tinha esse discernimento, então eu usava roupa usada, eu ganhava muitas roupas, sapato, nunca tive gastos assim com roupas, então eu ganhava muito, eu aceitava meus filhos, e
Nós moramos na Europa 15 anos. Vai fazer mais de 15 anos meu marido tá lá. Eu morei uns 15 anos mais ou menos. Indo e vindo, sabe, gente? Eu conto assim, logo tudo. Uns 15 anos, porque ficava um ano lá, vinha, ficava 2, um ano aqui. Entendeu? Meu esposo só lá. Aí ele veio umas 2 vezes passear, agora tá lá. Então, gente, lá tem lojas baratíssimas. Você se acha tudo. Mas aonde a pessoa ia, parece que a pessoa tava carregada mesmo. Aonde a pessoa ia nas lojas de usado. Roupas, tem lojas lá belíssimas, lojas baratíssimas. Eu passava de frente aonde a pessoa ia, aonde a pessoa levava os filhos, brechó. Os brechó me puxavam muito, entendeu? Eu acho que eu tava dominada mesmo, os brechó me puxavam. Em vez de eu comprar aquele sapato na loja, eu ia lá em brechó. Então, lá é um lugar que se acha muita coisa na rua. Eu tenho um vídeo aí postado, entendeu? De brechó, tem vídeo nas outras redes sociais fazendo abusação, tem um que eu fiz lá, eu acho que na rede vizinha que eu falava, usado não pode, mas se fosse um bens maior, todo mundo queria. Tipo assim, sabe? Fazendo deboche, porque eu fazia muito esses negócios, sabe? Brincadeira nas outras redes. Estão me policiando, me vigiando mais. E o que acontece? Aí, gente, eu fazia muito isso. Tanto aqui no Brasil como lá. Aqui no Brasil eu chegava, em vez de comprar móveis novos pra mim, eu ia em... Como que fala aqui? Lá é brechó. Lá tem lugar de móveis usados. Aqui eu não sei como que fala. Pregão. Isso, pregão. Eu ia no pregão aqui, gente. Meus móveis eram tudo de pregão. Entendeu? Eu usava. A gente não sabe de onde tirou dentro dessa casa, como é que era essa casa. Se aconteceu alguma violência, gente, então tudo vem com a energia. As roupas, minha tia mexe muito com doação de roupa, então minha tia é chegando com a carretinha dela do carro lotada de roupa direto. Então nós munia. Então quando eu vim embora dessa vez, já vai fazer um ano que eu cheguei aqui, eu cheguei em Dresden, gente. Quando eu vim pro Brasil, aconteceu alguns problemas e minha mala não pôde passar. E eu sou muito, muito nervosa com essas coisas. Eu falei pro marido, essa 30 é passando do limite aqui. Aí toda hora tinha que pesar. Gente, dentro do aeroporto eu não gosto de ficar abrindo mala, todo mundo lá vendo a gente. Tem gente que vigia a gente, viaja junto com a gente vigiando. Então eu não gosto dessas coisas, sabe? Eu peguei e falei assim, quer saber? Eu tava com uma malinha de mão. Eu vou levar só essa mala de mão. Eu tinha uma peça de roupa pra cada um. Pra cada um, porque eu sempre gosto de levar na mala de mão, porque se a gente ficar em algum hotel, entendeu? Acontecer alguma coisa, tem uma peça pra trocar. Eu falei, eu não quero essa mala mais. Fiz meu marido voltar com essa mala gigante, um monte de mala. Voltou. E eu vim sem nada pro Brasil de roupa. Eu tinha roupa que eu tinha deixado aqui, né, gente? Eu tinha roupa que eu tinha deixado aqui pra mim. Eu não mudei nada, né? Meu corpo mudou nada, mas as crianças já não serviam mais nada. Já tinha feito doação dos meninos já. Minha casa estava zero. Enfim, eu tive que vir. Recomeçar a vida. Aí, gente, o que acontece quando a gente chega? Eu usei essa peça e corri pra casa da minha tia e enchi a minha casa. Eu até postei um vídeo aí, gente, 60 vestidos. Pode olhar aí nos meus vídeos antes aí, ó. Fazendo deboche também. Gente, eu mostrei aquele tanto de vestido. Gente, eu olhava assim e quanto mais eu pegava, a minha filha falou assim, gente, quanto mais nós pegava, mais nós queria. Parece que era um trem. Mas nós queria roupa, nós nem chegava. Ela usava muito, porque ela toda hora banha e troca, né? Eu não, como eu trabalho muito, mãe, dona de casa. Então, às vezes, toma uns 2 banhos só por dia, né? Às vezes dá pra tomar um. É sério. Agora, e não troca muito de roupa. Eu acordei agora, tô com esse vestidinho aqui. Aí, lá pra meio-dia eu já troco de roupa, porque eu vou estar com calor. Então, à tarde outra roupa. Então, o que acontece, gente? Às vezes eu enchia e eu nem usava. Eu olhava aqui, tá parecendo uma loja mesmo. Só que tudo contaminado. Quando eu estudei isso aqui, que eu percebi, que eu perdi discernimento. Gente, a minha casa era desde o tapete até o teto de coisas usadas, coisas doadas, coisas... Gente, é sem noção. Tapete, tinha roupa de cama, gente, tinha de tudo. Gente, tinha de tudo. Eu não consigo imaginar como que eu enchi minha casa disso. E eu tava com tanta maldição na minha casa. Tanta maldição, gente, que eu não tava aguentando mais. Aí eu comecei a estudar. Teve uma noite que eu não tava conseguindo dormir. Esse quarto tava cheio de roupa, esse quarto meu aqui. Gente, eu olhava pra aquele tanto de roupa. Eu fiz, tem um varal pendurado assim, ó.
porque eu não tenho guarda-roupa ainda. Minha casa tá em reforma, então não tenho guarda-roupa ainda, nem pretendo comprar ainda, sabe? Talvez eu vou comprar uma da Casalara, por enquanto tá improvisada aqui. E porque não sei o dia de amanhã, gente. Talvez eu possa cair na Europa de novo, mas enfim, o marido tá lá. A gente não sabe o que pode acontecer, mas estamos bem assim por enquanto. Gente, olha, uma vez eu fui dormir, eu não conseguia, parece que eu tava sendo vigiada, perdia sono, sentia vigiada, uma coisa ruim. Gente, nada fluía dentro de casa. Olha pra você ver, o marido trabalha na Europa, o marido faz 12, 14 horas, nada flui, nada sai do lugar, pessoas evoluem. Eu falava, gente, isso não tá certo, Senhor, pelo amor de Deus. Aí eu comecei, Senhor, me mostra o que tá fazendo, o que tá tendo errado. Pelo amor de Deus, meu marido trabalha. Eu não sou uma mulher gastadeira, gente. Eu não vivo nesse salão. Eu mesmo que me cuido. Eu não gosto de usar maquiagem, sabe? Meu cabelo, eu não gosto de ficar cortando as pontas do meu cabelo. Eu não vou no salão pra cortar cabelo. Ou as pontas. Não gosto de cortar cabelo, entendeu? Eu mesmo faço a minha depilação. Eu mesmo me cuido em casa. Às vezes eu vou pra fazer a sobrancelha quando fica muito coisado. Mas eu mesmo tô tentando cuidar pra mim não poder ir mais. Porque às vezes uso o mesmo navalha que uso nas pessoas e tá inflamando muito. Eu sou muito sensível. E aí eu fiquei com medo, falei, Júlia, não vou mais de salão, se quiser ir, minha filha, mas eu aconselho você ir dando um jeito aí. Vamos fazer do nosso modo aqui. Eu nunca fui de gostar dessas coisas. Tenho alergia a tudo, gente, entendeu? A produto. Então, é assim que eu vivo, bem simples. Então, não temos esse gasto exagerado, entendeu? Pra poder o marido não tá dando conta do recado. Então, quando eu orei, que eu vi que minha casa tava desde o tapete até o teto, quase deu um ataque. Eu comecei a pegar o saco de lixo, gente, colocando. O quarto do fundo meu lá, que é a despensa, ficou lotada de saco preto. Não ia caber na lixeira, né, gente? Eu fui colocando aos poucos. Ainda tem coisa que eu tô tirando. Até hoje tem coisa, entendeu? Aí, comprei alguns móveis e tô vigiando. Ainda tem móveis aqui dentro da minha casa que foi usado, que eu não consigo tirar agora ainda. Tem uma mesa, que é o de jantar nossa, que eu não troquei. E uma geladeira que eu comprei recentemente, gente. Sim, não tem como trocar a geladeira agora, entendeu? Mas já desentuei a casa bastante. Que eu comprei a geladeira usada, veio da casa da mãe de uma vizinha minha. Então, o restante tá sido tudo comprado, graças a Deus. Eu acho que só tem essa geladeira e essa mesa. É só essa geladeira e essa mesa. Os outros móveis foi feito na marcenaria, minha cama aqui também. Então, agora coisinhas. Então, às vezes a todo tempo eu tô achando coisa. Então eu fiz o limpa e comecei a pedir coisas pela Shopee, comecei a fazer. Fiz o limpa, gente. Joguei cobertor fora, joguei panos, forrinho, tapete. Gente, eu joguei tudo. Eu joguei tanta coisa fora que quem achar meu lixo vai pensar, nossa, essa mulher mudou pra outro lugar e deixou a casa toda pra mim. Ai, pai, Senhor, eu tive que fazer isso. Não teve como fazer cremação, porque tá um tempo horrível, então eu tive que fazer isso. Mas foi tanta coisa. Aí eu aliviei, gente. Depois que eu fiz isso, eu aliviei. Eu fiquei com 2 peças de roupa. 2. Eu falei, em nome de Jesus. E pedi à minha filha, não, calma. Você não vai tirar tudo, não. Porque gosta de trocar de roupa toda hora. Falei, calma. Você vai ser devagarzinho, nós vamos tirar. Gente, eu aceitava lá na Europa. Ah, se tem doação, você aceita? Aceito. Por que não? Aceitava tudo. Tudo eu aceitava. Hoje não. Hoje eu vigio. Hoje é tudo comprado, gente. E mesmo assim, como eu disse, eu consagro a Deus antes de chegar, porque às vezes pode vir um objeto errado pra dentro da casa da gente. Então, gente, é vigiar e orar a Deus sempre. Então, isso aconteceu comigo. E, gente, e apesar do marido trabalhar, apesar de tudo, a gente não conseguia comprar coisas. Não conseguia comprar uma agulha. Eu não entendia. Depois que eu fiz isso, eu comecei a comprar em site e todo o tempo chegando e Jesus foi abençoando. Graças a Deus, aos pouquinhos tá sendo abençoado. Então, gente, o vídeo já tá ficando bem longo. Então, é isso. Aconteceu o fato real comigo. E depois que eu tô fazendo isso, eu tô sendo abençoada. Eu tô vendo isso. Cada dia mais, eu tô podendo comprar. Eu tô sabendo de onde vem. Eu tô podendo abençoar. Jesus me dá essa liberdade. Entendeu? Eu peço discernimento e tá sendo uma bênção na minha vida. E agora, aqui o lar, se eu for novamente, vai ser assim, entendeu? Muitas pessoas podem achar que eu fiquei chata, mas não, gente. Quando a gente vai estudando, a gente vai ficando um pouco diferenciada mesmo. E é isso o vídeo que eu tenho pra deixar pra vocês. Espero vocês terem entendido um pouquinho. Perdão por ter ficado tão longo. Eu gosto muito de vídeo longo. E gratidão a todos que ficou por aqui. Não esqueça de curtir o meu vídeo, que isso ajuda bastante a mim tá
colocando mais pra vocês aqui. E ajuda a divulgar mais, né? E os novatos que for chegando, se inscreva se gostar. E é isso. Beijinho, até o próximo. Tchau!